Olá, feliz sábado. Mais uma vez estamos aqui gravando um vídeo com uma pequena introdução do estudo da nossa lição de amanhã. Iremos estar mais uma vez reunidos online, ao vivo, para podermos discutir sobre o tema da lição dessa semana. Semana passada falamos sobre ofertas, dízimos, e nós até fizemos um comentário sobre o tema dessa semana, que é essa que estamos estudando agora, que vamos recapitular amanhã. E estávamos até despertou a curiosidade, porque o tema principal é qual o modelo de igreja. E aqui fala justamente sobre cultos e sermões, programações de igreja transmitidos e disponibilizados pelas mídias digitais, ou seja, pela internet. Está falando justamente do que está acontecendo todos os sábados. Está falando justamente dos nossos encontros ao vivo, dia de sábado, para estudar a lição da escola sabatina. E aí fica a grande dúvida: a gente deve seguir esse tipo de culto ou não? E é justamente sobre isso que a lição vai falar. Por isso ela se torna interessante. Provavelmente não, certeza absoluta, quando a lição foi escrita, ela não contava com algo tão diferente que aconteceu no mundo, que é essa pandemia. Então essa pandemia é diferente de tudo que já aconteceu no mundo moderno que vivemos hoje. Talvez algo semelhante tenha acontecido na gripe espanhola, que repercutiu bastante agora recentemente, justamente por conta dessa pandemia do Covid. Mas naquela época era uma época diferente, onde não tinha internet, as pessoas não conseguiam se comunicar se não fosse pessoalmente. Então lá de fato aconteceu um verdadeiro isolamento social. Digamos que nós não estamos vivendo um isolamento social total, porque querendo ou não querendo, nós conseguimos nos comunicar. Então estamos, digamos assim, tendo contato social através da internet, da mídia. E reforço, a lição foi escrita antes da pandemia. A pandemia era algo que ninguém podia prever que ia chegar onde chegou. Então nós devemos saber fazer essa separação, saber fazer a separação da necessidade e da não necessidade, que é a utilização dos cultos via internet. E aí a lição diz aqui, ó, que as pessoas cada vez mais arrumam desculpa para poder estar assistindo os cultos pela internet. Aquele culto que é transmitido pela igreja lá no Facebook, que a nossa igreja transmite também, e que a pessoa simplesmente coloca várias desculpas para falar assim, ó, poxa, o culto está sendo transmitido pela internet, então não tem necessidade de eu ir para a igreja. Por que eu não vou para a igreja? Aí coloca as desculpas dos filhos pequenos, problema com pontualidade, cansaço, distância, transporte. Alguns falam que a igreja está morta, outras falam que a liderança é incompetente, outras coisas do tipo. E aí vai lá no Facebook, encontra uma igreja lá do agrado dela, de um pastor de agrado, um cantor que vai estar cantando naquele dia de agrado, e fala, vou assistir o culto em casa. E muitas vezes nem assiste ao vivo, né? Que o culto fica lá no canal do Facebook daquela igreja, a pessoa acorda lá para as 11 horas da manhã, toma lá faz o seu de jejum e pronto, agora eu vou assistir o culto, na hora que ela quer, como ela bem quiser. E aí a questão é, tá correto esse tipo de atitude? E se não é correto, então por que que a nossa própria igreja da Vila Ré faz a transmissão? Então tudo isso a gente vai discutir e vamos compreender. E a gente vai responder as seguintes perguntas amanhã. Ó. Na era digital, por que devemos frequentar a igreja? Outra pergunta. O banco da igreja é preferível ao mouse? Outra pergunta. Qual é a vontade de Deus a respeito da nossa interação com a igreja? Outra ainda. Por que a igreja física é importante para a nossa espiritualidade? Essas só são algumas das perguntas que nós vamos discutir amanhã. E nós temos que entender que a transmissão pela internet tem um propósito. Pelo menos eu já ouvi as pessoas lá na Vila Ré falando a respeito desse propósito. Na nossa igreja isso é bem claro,
que é tentar levar a palavra para aquelas pessoas que por algum motivo não possam estar na igreja. E não para aquelas pessoas que podem estar na igreja, mas que por motivos desses vários que a gente já citou aqui, prefere ficar em casa. Não é para isso. Se fosse para isso, não precisava nem abrir a igreja, era só fazer uma transmissão só ali do púlpito, como está sendo feito agora devido à pandemia. Vamos lá, o texto para vocês darem uma lida, que vai ser importante, é curtinho dessa vez, está lá em Efésios 4, versículos 11 e 16. Dê uma lida lá e amanhã a gente vai falar mais sobre esse texto de Efésios. E na lição de segunda fala da importância dessa interconexão que nós devemos ter com as pessoas. E aí tem um texto de Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Portanto, irmão, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que texto maravilhoso, né? Que está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Na lição de terça-feira, que o tempo aqui está avançado, vamos passar para Genival, mas na lição de terça-feira diz alguns parâmetros, isso eu achei muito interessante, na hora de escolher uma igreja. Você já reparou que muitas vezes, e eu passei por isso, cheguei de Maceió em 2018, e quando nós chegamos aqui a gente pensou, e agora? Qual igreja que a gente vai frequentar? Para qual igreja nós vamos? Vamos para a igreja da Penha, vamos para a igreja da Vila Ré, nós já conhecíamos a igreja da Vila Ré, e eu praticamente nasci na igreja da Penha, e ficamos com isso na cabeça. E confesso que uma das coisas que despertou a nossa atenção na igreja da Vila Ré foi com relação à música, porque eu e a Vilma sabíamos que a Bruna era muito forte com relação à música, isso sempre manteve ela sempre firme na igreja com relação a poder cantar, a poder estar louvando, a poder estar participando da música. Então, quando a gente tomou a decisão, a gente achou que isso era muito importante para a gente. Como a gente já conhecia a igreja da Vila Ré, já tinha visto o maravilhoso louvor que tem na igreja, então nós resolvemos ir cientes que a Bruna ia estar se sentindo super bem, e assim aconteceu. Apresentaram ela para o Sérgio, pianista, e ela se achou de fato na igreja da Vila Ré através da música. Mas o fato é que o nosso propósito na escolha da igreja nunca deveria ser o pastor que rege a igreja, o conforto do banco, o JA, se ele é bom ou se ele não é bom, o professor da escola sabatina dos jovens, dos adolescentes, dos juvenis, como é que é esse professor? A gente não deveria estar indo para a igreja em busca dessas coisas. Nós deveríamos estar indo para a igreja única e exclusivamente para adorar a Deus. E essa adoração pode ser feita na igreja mais luxuosa do Brasil, como pode ser feita também naquela igreja mais humilde, porque o verdadeiro intuito de a gente ir para a igreja é adorar a Deus. E por que eu achei a lição de terça-feira muito interessante? Porque ela diz quais seriam os parâmetros que nós deveríamos levar em consideração para encontrar uma igreja. E amanhã a gente vai falar sobre esses parâmetros. Um dos parâmetros que eu achei interessante: encontre uma igreja que promova e desenvolva os dons do Espírito. E o texto referência está lá em 1 Coríntios 12. Está falando que nós devemos encontrar uma igreja que ajuda a desenvolver os dons do Espírito, que é uma coisa que nós deveríamos descobrir, que todos nós temos um dom. E esse dom tem que ser aplicado na igreja para a obra de Deus. Mas como que nós vamos aplicar os nossos dons, que nós devemos conhecer através da palavra de Deus, conseguir compreender isso dentro da igreja? A igreja vai mostrar isso para a gente como? Se a gente não vai para a igreja e prefere assistir o culto por um celular, deitado na cama, a hora que você achar que deve ser.
vivendo um verdadeiro isolamento dos irmãos. E com certeza a Genival vai falar sobre isso. A lição fala também da importância dessa convivência entre os irmãos. Aqui meu tempo estourou, 10 minutos. Amanhã vai ser muito interessante. Genival vai agora tratar da conclusão dessa pequena introdução. E esperamos vocês amanhã para a gente poder debater esse tema. Tá ok? Agora lembre-se, quando a lição foi escrita, não existia ainda a pandemia do Covid-19. Olá, meus amigos. Mais uma sexta-feira, que já é sábado, nós estamos aqui. O Adriano já fez a abertura e nós vamos aqui ver alguns outros detalhes e amanhã estaremos todos juntos para nos enriquecermos espiritualmente e socialmente também. E a pergunta da lição é: qual o modelo de igreja? Segundo o modelo que cada um escolhe, vem então o comportamento. Cada um cria o seu modelo dentro de si e exige, cobra e quer resultados de acordo com o que ele acha que deveria ter ou ser. Mas a questão não é essa. A questão é o verso-chave da lição de Efésios 4, capítulo 4, de 11 a 16, está contido da importância do porquê ir para a igreja. E por que igreja presencial? Nada contra a online, nada contra os sermões e mensagens da Novo Tempo. Mas a lição está colocando aqui alguns tópicos importantes que levam-nos a crer na importância da presença e de estarmos um pertinho do outro, sorrindo, abraçando, até mesmo orando juntos. Então vamos lá. Capítulo 4, verso 11 a 16, o contexto é a unidade da fé. E o apóstolo Paulo fala no verso 11 o seguinte: o Espírito Santo deu dons para a sua igreja. E a igreja de Deus contém apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E agora o Espírito Santo deu dons para esse pessoal. Com que finalidade foi dado esses dons? E aí, no verso mais abaixo, diz o seguinte: aperfeiçoamento dos santos. Então, foi dado os dons para aperfeiçoamento da minha vida e da sua vida dentro da igreja. Ou seja, santos quer dizer separados para Deus. Logo que eu e você estamos dentro da igreja, nós estamos testemunhando de que nós somos separados para Deus. Que lindo testemunho! E é um testemunho assim gratificante e poderoso. Mas não é só para o aperfeiçoamento. Ainda diz aqui a finalidade para o ministério, a obra do ministério. Que obra é a do ministério? A obra é de edificação do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo mundial, universal, em todos os territórios, em cima da terra, em todos os países, povos, vilarejos e outras cidades enormes. Existe aí a questão de edificação do corpo de Cristo. Amanhã nós vamos ver o que é edificação. Edificação do corpo de Cristo. Como vamos ver também o que é a unidade da fé. Não fique sem acessar e discutirmos juntos. Agora, nós vimos aí dons para os profetas, evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, dos separados para Deus, eu e você,
com a finalidade de edificar o ministério, edificar o corpo de Cristo. E agora sim, o título do contexto é Chegarmos à unidade da fé. Veja quantos itens para chegarmos à unidade da fé. Dificilmente nós chegaríamos na unidade da fé isolados, em um culto particular, no sofá, ou até mesmo em uma sala de estar, ou até mesmo dentro do quarto. Interessante isso, não é? Mas vamos discutir isso amanhã. Além disso, além de chegarmos à unidade da fé, tem o conhecimento do Filho de Deus. Na igreja, juntos, nós chegamos também na oportunidade de ter o conhecimento do Filho de Deus. E ainda mais para o varão, ou seja, para os jovens chegarem na perfeita medida da estatura completa de Cristo. Olha que interessante. Qual é o padrão pelo qual eu me baseio dentro da igreja, dentro do plano de edificação? Chegarmos, à perfeita medida e estatura do corpo de Cristo, ou seja, do completo, da medida, da estatura completa de Cristo, da medida, da estatura completa de Cristo. Então, qual é o parâmetro? Estatura de Cristo. Eu vou à igreja, você vai à igreja, junto nos reunimos com 10, com 20, com 100 membros, com 1000 membros, não importa o tamanho da igreja. Pode ser uma igreja lá do sítio, com poucas pessoas, mas com o objetivo de chegarmos à perfeita medida da estatura completa de Cristo. E, finalizando aqui só essa introdução, tem mais aqui um detalhe que eu achei importantíssimos para discutirmos amanhã também, que é o seguinte: tudo isto que nós vimos até agora tem um objetivo claro e importante para mim e para você. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Em algum lugar da Bíblia diz que nós temos que ser como meninos, E agora nós estamos lendo um outro verso que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Estar na igreja de forma inconstante, seguirmos a fé de forma inconstante, vamos discutir isso amanhã. E, por final, um outro objetivo muito claro também. Além de vencermos a inconstância, não sermos levados por qualquer vento de doutrina, com muitos enganos. Olha, jovens, esta lição da escola sabatina é para nós, para a igreja de Deus. Não é lá para fora. E nós temos agora, então, algo a discutir amanhã. Como é que está a tua fé? Como é que é a minha fé? Ela é inconstante? Uma hora está assim, outra hora não está. Amanhã, não perca. Vamos todos nos fortalecermos na fé através da lição da Escola Sabatina online. E em breve estaremos todos juntos. Até amanhã.